Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da saga Sítio Catarina. Hoje tem um sol para cada morador da cidade, né, Maico? Tem, se não mais. Gente, tá quente demais, tá quase batendo 40. Tá sinistro o negócio. Bom, vocês viram aí que tivemos um vídeo no meio da semana. A gente gravou demais a última vez, então eu acabei dividindo. Fiz um episódio domingo passado, agora na quinta-feira, e hoje estamos de volta, mas com conteúdo totalmente diferente e um material, né, Maico? O pessoal já tá pedindo, quer saber como estão as mudas de amoras e framboesas, né? Maico, explica a situação do negócio. Tá batendo aí. Cara, seguinte, em relação a como estão, elas estão bem, tão bonitas, tão conforme o esperado. Até crescendo mais do que o esperado, na verdade. Agora a gente fez uma limpeza aqui há um tempo atrás nessa parte das amoras, né? Já tá na hora de fazer outra. Mas elas já estão aparecendo bem aqui. Primeiro lugar, né, Maico? Vamos falar pra você, pessoal. O mato tá igual quando a gente assumiu o sítio, tomou conta, olha aí. Cara, cresce. Olha isso aí. Cresce. Não dá tempo de dar uma roçada legal, porque só chove final de tarde, chove o dia inteiro, chove o tempo todo, tá? A parte aqui das frutas, a gente até propositalmente, né, a gente deixou até meio que o mato crescer ao tamanho dela, para não abafar ela, até para não mexer nas mudas e ela não perder a força delas. Exato. E elas vieram muito bem, né? A chuva ajuda e não ajuda ao mesmo tempo, né, Mike? Porque também água demais atrapalha, entendam isso. Ela não pode ficar nem muito irrigada, nem com pouca água, né? Aqui como tá esse chove, seca, tá bom. Elas estão bem, se adaptaram bem. Tão bonitas, os pés bem viçosos, bonito. Assim, ó, a parte aqui das amoras, a gente não perdeu uma muda sequer. Elas estão muito legais, vou mostrar pra vocês agora, que ela já fica falando não mostrar, né? Olha só, elas estão com as folhas bem verdes. Tem umas que estão enormes, olha só. Essas aqui, tá? Olha só o lado de cá, que lindas. Todas essas aqui, olha só, que enormes e bem verdes, tá? Sim. Aqui já deu uma capinada, né, Maico? Um outro dia, mas já tá crescendo de novo. A parte das framboesas que tá um pouco feio, vocês vão ver. E lembrando que a gente não entrou com nenhum tipo de adubação ainda, né? Nada, só zero. A água mesmo, da chuva ainda. Só conforme foi chovendo aí ela ficou nessa... A única água que ela teve foi essa daí. Futuramente vai entrar toda a parte excedente da estufa, né? Todo o excedente. Vamos indo lá mostrar o outro lado pra galera. O excedente de solução nutritiva vai... Tem roseta aqui. Tem. Vai entrar para essas plantas, né? Tanto para a framboesa quanto para as amoras. Mas uma coisa positiva desse início de plantio para nós, Maico, é que elas já começaram no tranco. Com muita chuva, mato em volta, entendeu? Tempo totalmente doido. Exato. Ela já a gente já comprou uma muda que era adaptada climaticamente. Então, né? a gente comprovou que é. E acho que ela já entrou assim no teste extremo, né? Tá chuva e sol, chuva e sol. Cara, aqui na boa, eu vou mostrar, mas vai dar vergonha de mostrar. Eu tô sentindo vergonha. Mas como a gente já sabe que elas estão aqui, elas estão ali, né? E hoje nós vamos revelá-las para vocês. Cadê as framboesas? Cara, tá feio, mas tá bonito ao mesmo tempo, né? Porque pois é. Esse mato que cresceu, como a gente já vai tirar ele agora, esse mato cresceu e conseguiu manter aquela umidade ali próximo, né? Como vem chovendo bastante e tudo mais. O mato não é tão ruim, né, Maico? Isso. Só que não pode crescer acima do pé, senão vai, enfim, vai haver uma dominância. Exato. Né, nesse processo. Não dá para deixar ele tomar conta. Isso, né? Mas ainda, né, mas estão aqui e estão bem bonitas, tá? Vamos lá, olha isso. Olha isso, olha o tamanho do bicho, já tá na hora de passar uma nova linha, tá? A gente acabou não mostrando para vocês, tá? O porquê que serve esse espaldo aqui. Esse aqui é uma parreira, para quem conhece. Já foi passada a primeira linha, tá? Porque o pé da framboesa, ele não é tão, sustenta tanto quanto o da amora. A amora é mais rústica, mais bruta. Então já em pouco crescimento já tem que passar uma linha. E agora tá na hora de passar a segunda linha, tá? E detalhe, né? Pô, a gente já vai falar tudo agora no começo do vídeo. A gente não, como o Mike falou agora mais cedo, né, Mike? A gente nem começou a adubagem ainda, né? Adubagem, irrigação. Nada. Ainda tá só no chão mesmo, ó. Tá só na terra. Isso.
A gente ganhou esse tempo de construir algo de irrigação aqui, o sistema, por conta da chuva, então a gente está se dedicando à estufa ainda para terminar, que não terminamos, por problemas como vocês já viram no último episódio, né? Mas assim que a gente terminar tudo, a gente vai fazer uma derivação para cá, daquelas caixas d'água, para a gente começar a irrigar elas, não só com a sobra de a cada 10, 15 dias da solução nutritiva, como também da irrigação de água normal, vindo do rio, entendeu? A gente vai ter uma caixa d'água só para isso, só para bombear para cá, e a gente fazer a conexão dos encanamentos, das dispersões e aí começar a irrigar. Mas, chega de falar, agora é hora de meter a mão na massa, agora é hora de roçadeira, enxada e começar a revelar a situação da nossa plantação aqui de framboesa. Tentar não beleza? cortar nada. Tentar não cortar nada, né? É o seguinte, eu vou explicando aqui antes de nós começar, ó. Vamos roçar no meio, não chegar próximo, e o resto é na enxada. Isso aí. Que delícia, hein? Ainda mais hoje que tem baita terapia. 14 sol para cada um. Bora lá, Mike, vamos montar a máquina. Hoje tem uma roçadeira nova para estrear aqui. Vamos lá. Né? A roçadeira da Toyama, enviada pela Minas Ferramentas. Então, se você quiser ferramentas elétricas, a bateria de todo tipo, Minas Ferramentas, tá? Tem as melhores condições e preços para você. Então, vamos começar aqui montando a nossa roçadeira Toyama. Funciona. O cara que é clássico, ele tem que conectar. Bom, provavelmente quando você comprar a máquina, tá? Ó, vai vir uma caixa só com a haste e uma caixa com os acessórios e o motor, né, que faz a máquina funcionar. Tá? Vem com as opções de carretel, certo? E também a lâmina de 3 pontas, certo? Tipo Estrelas Ninja. Não funcionou. Aqui é o protetor, certo? Protetor e o que tem no protetor? Ele vem um limitador do tamanho do nylon, tá? Ele bate aqui e corta o tamanho certinho do nylon caso você puxe muito para fora. Por quê? Tá? É igual roda de carro, existe um balanceamento, tá? Se você puxar muito grande ou uma ponta maior que a outra, a máquina vai vibrar e vai ser horrível e isso acaba com o motor, principalmente com o cardan que tem aqui dentro. Outra coisa muito interessante, né, Mike? Eu acho que tu até pode explicar. Ele funciona, mostra no motor ali que é mais fácil. Ele funciona com a força centrífuga. Eu acho que é isso. Ó, quando começa a girar, isso aqui pega a velocidade, daí ele abre, funciona como funciona a embreagem, né? Isso. Ele abre, vamos dizer, expande, e aí ele tranca aqui, ó. Isso aí, aí gira. E aí gira o cardan lá embaixo, lá, ó lá, tá girando. Isso aí, ó. Quando para de acelerar, ele fecha aqui e fica correndo livre aqui dentro. Legal, né? Você já viu como é que funciona o negócio, né? Massa demais, massa demais. E é isso aí, vamos montar pra vocês agora. Né? Caso você compre uma máquina lá na Minas Ferramentas, você já sabe como montar a sua. É bem facinho, gente. Dessa vez a gente vai acertar com o lema Plug and Play. Acho que dessa vez vai.
É um motor a gasolina, 2 tempos, então temos que fazer uma misturinha, tá? Com óleo. Colocado direto aqui na gasolina. Proporção, eu acho que varia de máquina para máquina e de tipo de óleo também, né? Mineral e sintético. Normalmente essa daqui, por exemplo, ó, no mineral ela é 25 partes para uma, né? Ou seja, a cada 1 litro de gasolina é 40 ml de óleo 2 tempos. É 25 partes para uma, né? E no... deixa eu ver se nós temos do sintético. Já o sintético, ele é 20 ml. Ó, é 50, então é meio, né? Ele é 20 ml para 1 litro. A máquina também vem já com o seu medidor. Mas como já temos um em uso, não estamos nem usando. Tá aqui, ó, com as medidas, certo? Faz a misturinha, toca no tanque. E um abraço pro gaiteiro. E partiu lá pro sol. E torrar a cuca no sol. Então, bora começar a lida.
que pegada. Barbaridade. Isso aqui pulamos um monte aí de momentos pra vocês. 1h30 aí no racha. Mas tá ficando top. Vamos posicionar a câmera aqui pra pegar mais esse lado aqui onde estão as amoras. As amoras estão lindas demais. Nossa. Tá uma maravilha.
Prontinho, tá roçado, tiramos o mato no meio das mudas e tal. Ainda é muda, Mike, a gente pode chamar? Nenhuma falou ainda. Tá bom. Olha só como é que tá. Ficou top, hein? O que acontece, pessoal? Agora a gente vai fazer a colocação da segunda linha aqui, porque tem bastante pés bem grande, tá? Eles já estão dobrando, né? Olha só, se começa a cair, isso não é legal. A gente precisa dar um caminho para eles, que é para cima, certo? Só que olha só como é que tá aqui a nossa guia, tá totalmente frouxa. Por quê? Porque os palanques não firmam. Olha aí. Essa terra aqui é muito frouxa, muito frouxa. Tá? E se a gente botar mais uma linha, agora mais em cima, puxando ainda mais para daqui a pouco tá tudo caído. Tá? A solução que a gente arrumou é colocar um tirante. Né? Então um faz a força para fora e o outro faz a força para dentro. Já colocamos aqui 2 estacas com o nosso batedor aqui, Bushcraft. Batedor Bushcraft. Aí, ó. Olha só. É um trabalho tranquilo, delicado. Aí, ó. Chora! Nem sua. Vem pra roça. Vem pra roça. Mas o trabalho ficou top aqui. Ficou massa. O mais desanimador é que daqui 2 semanas tá tudo grande de novo. Porque não para de chover e dar sol, chover e dar sol, chover e dar sol. Isso vira um anabolizante pro mato. É a coisa mais incrível do mundo. Mas o trabalho ficou muito bonito. Olha aí. Que top. Tem líquido, cara. Ele já tá pra lá. Já dá a volta aí. Isso. Enrosca. Já era. Aí eu já não sai mais. Porra. Que voltinha bonita. Tá bom, tá bom. Calma. Aproveitar o final do arame.
Bom, pessoal, essa é a solução que a gente encontrou, tá? Para os palanques não deitar mais para dentro. Tá? Ele foi até um pouquinho para lá. Ele estava bem retinho quando a gente colocou. Agora a gente vai fazer, colocar no outro e quando a gente começar a esticar, vai fazer a força ao contrário de novo. Ó, puta, nem vem mais, esquece. Acabou-se o problema. É bom que depois a gente tem que colocar só os mais altos. Uia! Uia! Só os mais altos. De pé. Ali em cima do eucalipto, cara. Que medo. Aqui, ó. Tá precisando coisa? Para do prego e... Não tá nem? Na verdade eu já peguei o metalone para fazer ele de novo. Viu? E o que tá vindo lá longe? Chuvas e trovoadas. Olha só. Que coisa. Aquele encerramentozinho básico com chuva.
De sempre. Mais uma vez não mostramos o que a gente queria, né? Mais uma vez ficou inacabado. Tá difícil nos últimos tempos. Tá parecendo que a gente tá enrolando, tá matando o serviço. Cara, tá complicado mesmo, porque ou é o calorão, e tem feito calor. Hoje tava doendo as costas. Cara, tava queimando mesmo. Tava, de verdade. E aí virou essa chuvarada toda. Então, mãos amarradas de qualquer forma, né? Pessoal, a gente quer mostrar pra vocês, passando ali as linhas guia, né? O arame. A gente agora, não tava no pensamento, mas foi a necessidade de fazer o tirante ali. Deu pra ainda mostrar pra vocês, né? E usar o alicate alceador, que é muito legal. Que passa uma fita na planta junto com o arame para manter ela em pé. Infelizmente, vai ter que ficar pro próximo episódio pra vocês verem essa ferramenta que é muito legal. É própria para isso, sabe? Mas, pelo menos, o que interessava pra gente de verdade, fora a câmera, fora episódio, fora YouTube, era tirar o mato dos pomares. E conseguimos fazer dos dois lados, né? Dos dois lados. Acho que o mato ele ficou ali por um tempo para dar aquela protegida do sol não queimar a planta direto, né? Mas agora ela já se sobressaiu do mato e ela já está para fora. Ela tá forte, né? Então, o deixar o mato só ia prejudicar, ia começar a acumular muita umidade no pé, ia começar a dar fungo, doença. Não era hora de tirar. Isso aí a gente conseguiu fazer. Limpamos tudo, tá tudo limpinho. E conseguimos os dois lados, né? E aí estou entendendo por que a gente não fez sistema de irrigação ainda. Não para de chover. Não precisa, né? Só que 2 meses chovendo, desde quando nós plantamos? Acho que faz, né? Já, faz. 2 meses que nós plantamos elas, né? Faz até mais, eu acho. Mais, né? Faz mais. Então tivemos uma semana que não chovesse. Não, desde que a gente plantou, acho que não teve uma semana inteira assim, ó, dizer de segunda a domingo sem chover. E eu acho que a gente, no quadro geral, a gente conseguiu fazer o que a gente tinha para fazer, o mais difícil, o mais complicado, que era a limpeza, tirar isso aí, porque justamente pela chuva ia gerar problema. Sim. Começar a ficar muita umidade ali, aquele mato cobrindo as plantas, então acho que sucesso nessa parte. Infelizmente então, o resto não deu, mas até aí foi legal. Bom, pessoal, essa é a realidade, tá? Não tem como maquiar para vocês, porque as coisas estão acontecendo no momento que estão acontecendo, né? Então, se tem chuva, não tem trabalho, né? Se não tem trabalho, a chance é até grande de não ter episódio, porque se eu não faço nada aqui, eu não faço em qualquer lugar. Logo, a gente vai ter muito trabalho em lugar coberto, que é a oficina, né? Até a gente começar a filmar de novo, dando uma atualizada para vocês nas plantações, isso ainda vai levar algumas semanas, né? Até as mudas também irem lá para dentro, pro berçário, aquela coisa toda. Mas é o que tem aí até o momento. Falta pouquinho, a gente está bem ansioso também. Tá? O legal é que muita gente acabou acompanhando como é que foi cuidar das plantas, das frutas, né? Tem algumas pessoas que pediram isso. Mostra aí como é que vocês vão roçar, como é que elas estão, se elas estão grandes, se elas estão pequenas, se elas estão vivas. Vocês viram que elas estão bem vivas e grandes pra caramba. Né, Marco? Estão bem, cara. Assim, dá pra dizer que elas estão muito melhor do que a gente esperava. Bem, falar bem a verdade. Se tu parar pra pensar, tipo assim, ó, e comparar com o clima que a gente tá passando, a framboesa, principalmente, que é mais sensível, ela tá vindo muito bem. Tá, verdade. A amora é mais bruta, né? Ela suporta já. Mas a framboesa que ninguém aqui na região produz, não tem comparativo. Então dá pra dizer que tá muito bem. Tá bonita, tá viçosa, não tem doença, tá ótimo. Então, tudo tá encaminhando, né? Alguns atrasos, alguns imprevistos, mas tá tudo no esquema. Ninguém não se perdeu nada, não se tomou nenhum prejuízo, né, do investimento ainda, dados os fatos. Então, tá tudo no esquema. Pessoal, vamos ficar por aqui. Não esqueçam de olhar o link das lojas apoiadoras deste canal. Ninguém é obrigado a nada, mas se você estiver precisando de alguma coisa que elas ofereçam, lembre-se que você tem um cupom de desconto, tá, para dar uma vantagem, né? Dá um descontinho aí na hora de finalizar o seu pedido, tá bom? Então, todos os links estão na descrição dos sites, os cupons de desconto também. Divirta-se. No mais, ficamos por aqui. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. É ali a festa? Eu acho. Chegando de churrasco, né? Olha só, Mike, ouve aqui. Chegando de churrasco. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.
a festa? Olha só, Mike, ouve aqui. Eu vou mudar. Tá ouvindo a minha voz certinho? Vou mudar aqui para todo mundo só a barulheira. Olha só a barulheira. Agora sim. Opa, né? Opa, pode.